Isso. Isso é típico do estudo quantitativo. Então, vamos lá para o último tipo de estudo, que é quanto ao aspecto temporal. Então, os estudos, eles podem ser do tipo transversal ou longitudinal. Qual a diferença? O estudo transversal, eles analisam um ponto específico num determinado momento. A pesquisa é realizada em um único momento. Eles vão analisar um momento, um período. Por exemplo, qual a prevalência de Covid-19 no Piauí? Eles vão chegar e vão dizer, ó, a prevalência é de, sei lá, de 10 casos, né, nesse tempo, né, desde que começou até aqui. Tem 10 casos no Piauí. Isso é um corte transversal. Eu chego, eu analiso naquele período e ponto final. Já o estudo longitudinal, não. O estudo longitudinal, ele acompanha os participantes por um longo período de tempo, ou um período de tempo futuro, que é o estudo prospectivo, ou um período de tempo passado, que é um estudo retrospectivo. Por exemplo, eu quero saber se determinada medicação é boa e se ela tem efeitos colaterais. Então, para saber se aquela medicação tem efeitos colaterais, eu vou ter que acompanhar esses participantes. Então, eu fico analisando esses participantes ao longo do tempo. 6 meses depois do uso da medicação, teve algum efeito? 1 ano depois da medicação, teve algum efeito? 1 ano e meio depois da medicação, teve algum efeito colateral? Então, o estudo longitudinal, ele acompanha os participantes por um período de tempo mais estendido. E o pesquisador, ele vai fazer vários momentos de intervenção, né? Ele vai fazer vários momentos de análise, de pesquisa, de investigação, porque no estudo transversal, volta ao exemplo, eu quero saber a prevalência de determinada doença. Eu analiso, né, pesquiso a prevalência e pronto. Eu sei a prevalência daquele momento. O estudo longitudinal não. O pesquisador, ele faz várias intervenções. Ele faz uma intervenção, por exemplo, e aplica o remédio. Passa um tempo, ele faz outra intervenção, ele avalia novamente e vê como é que tá, se já teve algum efeito colateral. Passa um tempo, ele volta e avalia de novo. Então, o estudo longitudinal acompanha o participante por mais tempo e o pesquisador, ele faz várias intervenções ao longo do estudo. Ele não vai fazer só uma aparição, digamos assim, chegou, pesquisou, foi embora. Não, ele chega, ele aplica faz a primeira parte da pesquisa, passa um tempo, volta, reavalia, passa um tempo. Entenderam? Vou mostrar aqui nos exemplos. Vou mostrar nos exemplos. Então, o estudo longitudinal, ele pode acompanhar por um período futuro, que é o estudo prospectivo, ou no passado, que é o estudo retrospectivo. Olha aqui o exemplo. Estudo retrospectivo da implementação do processo de enfermagem em uma área de saúde. Qual o objetivo desse estudo? Analisar os períodos de início da aplicação do processo de enfermagem em centros de saúde públicos e privados nessa cidade aqui. Então, ele vai analisar o período que se iniciou o processo de enfermagem nos centros de saúde. Então, se eu quero analisar o período que se iniciou um processo, eu tenho que olhar para trás, não é?
porque não iniciou no futuro, iniciou no passado. Então, eu vou olhar para trás. E como é que eu faço isso? Olha, materiais e métodos, esse estudo retrospectivo, ou seja, que ele analisou o início de um fenômeno, ou seja, ele foi lá, voltou lá para o início de um fenômeno, ele foi realizado por meio da análise de registros de enfermagem. Então, os pesquisadores foram olhar os registros, estava tudo registrado e eles foram analisar esses registros. Por exemplo, da data de 2013, da data de 2013, que foi a data dessa pesquisa, até quando esse processo se iniciou. Então, eles olharam todos os registros de 2013 para lá, de 2013 para o passado. Então, aqui, resultados. O processo de enfermagem começou a ser utilizado na década de 90. Entenderam? Então, os pesquisadores queriam saber quando começou determinado fenômeno, quando começou o processo de enfermagem. E aí eles foram para os registros e ficaram vendo os registros passados, dos anos anteriores, até que chegaram à descoberta de que isso iniciou em 1990. Entendeu, Vitor? Então, por exemplo, se eu quero fazer um estudo retrospectivo para saber se já existia coronavírus, algum relato de Covid-19 não, né, que é o vírus novo, mas algum relato de coronavírus no Brasil, eu faço um estudo retrospectivo. Eu vou na central de informação do SUS, eu vejo, tem alguma notificação de coronavírus no ano de 2000 nós estamos em 2020, no ano de 2019, eu vejo se tem alguma notificação. E no ano de 2018, eu vejo se tem. E no ano de 2017, eu vejo se tem. Então, isso é um estudo retrospectivo. Eu vou analisar o passado. Entendeu? Por meio de notificações, de registros, eu consigo fazer essa análise retrospectiva. Entenderam? Pronto, esse é o estudo retrospectivo longitudinal. E existe o prospectivo, né, que vai olhar para frente, que vai acompanhar a partir do início da pesquisa, eu começo a acompanhar os participantes. O exemplo, estudo longitudinal dos fatores associados à evolução dos sintomas depressivos em idosos. Então, aqui, ó, sublinhado, eles vão descrever a evolução da depressão durante 2 anos. Como será que que a depressão se comporta nesses idosos? Será que vai piorar? Será que vai melhorar? Não sei. Então, vamos ver, vamos fazer um estudo longitudinal, vamos ficar acompanhando. E aí, eles fazem um estudo longitudinal para ver a evolução da depressão. Então, eu faço a primeira coleta de dados, a primeira avaliação, passa um tempo, eu volto lá, eu vejo como estão esses idosos, eu avalio novamente, deixo passar mais um tempinho, retorno, avalio de novo e assim eu vou acompanhando esses participantes ao longo de 2 anos. Isso é um estudo longitudinal. Então, aqui, ó, métodos. Prospectiva em 2 momentos, 2011 e 2013. Então, eles foram avaliar os idosos em 2011, deixou passar um tempinho, voltou e avaliou em 2013. Então, lembra que eu falei que no estudo longitudinal, o pesquisador ele faz mais de uma intervenção. Ele não é igual ao transversal, que eu chego
vejo como é que está a depressão e vou me embora. Não, longitudinal, eu chego, vejo como é que está a depressão, ok, registro, depois eu volto, vejo como que está a depressão, se evoluiu, se não evoluiu, registro, volto novamente, acompanho, entenderam? Eu vou acompanhando ao longo dos anos. Isso é um estudo longitudinal prospectivo, eu vou para frente. Entenderam? Sim. Pronto. Então, esse foi o último tipo de estudo. Então, vocês vejam que não é coisa de outro mundo, não é? Então, tem que estudar para esse conhecimento fixar na cabeça de vocês, mas não é um conteúdo difícil de ser entendido, mas tem que estudar para ser fixado. Então, só para reforçar o que a gente viu hoje na aula, a gente viu os tipos de estudo quanto à natureza, que pode ser observacional ou experimental, e a gente focou nos estudos observacionais descritivos, o relato de caso, a série de casos, o estudo de prevalência e o estudo de incidência. Quanto à abordagem, que pode ser quantitativo ou qualitativo, quantitativo é aquele que expressa os resultados na forma numérica, que é bastante utilizado por nós, e o qualitativo, que quer aprofundar o conhecimento sobre aquela percepção do participante, sobre a fala do participante, sobre o significado que aquele fenômeno tem na vida do participante. Então, ele não expressa na forma de números, mas ele vai realmente expressar na forma da fala do participante. E quanto a um aspecto temporal, pode ser transversal. O pesquisador ele só vai fazer uma intervenção e vai descrever aquele fenômeno naquele momento, ou pode ser longitudinal. O pesquisador ele vai acompanhando os participantes ou o fenômeno ao longo do tempo. Então, ele vai, faz uma intervenção, depois ele volta, reavalia para ver como é que está, volta de novo, faz mais uma avaliação, tem esse acompanhamento ao longo do tempo, que pode ser prospectivo, ou seja, ele vai acompanhar para frente, né, a partir daquele momento que se inicia a pesquisa, ou ele pode fazer um estudo retrospectivo. Ele pode querer saber o passado daquele fenômeno, quando aquele fenômeno surgiu, e aí ele vai atrás dos registros, vai atrás das notificações e vê como que se comportou no passado aquele fenômeno, ok?